Olá, meu querido filho, minha querida filha. O vídeo que você vai assistir é um modo de evangelização. Seja você também um evangelizador junto de mim. Compartilhe esse material, crie listas de transmissões no WhatsApp, divulgue o meu canal no YouTube, minha página no Facebook, o meu perfil no Instagram. Enfim, sejamos juntos evangelizadores. (15 de novembro de 2022). Nós estamos na terça-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Nós vamos continuar a meditar a primeira leitura proposta pela liturgia da Igreja, que é do livro do Apocalipse de São João, capítulo 3, versículos do 1 ao 6 e do 14 ao 22. Eu, João, ouvi o Senhor que me dizia: escreve ao anjo da igreja que está em Sardes. Assim fala aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço a tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Acorda, reaviva o que te resta e que estava para se apagar, pois não acho suficiente aos olhos do meu Deus aquilo que estás fazendo. Lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido. Observa-o. Converte-te. Se não estiveres vigilante, eu virei como um ladrão, sem que tu saibas em que hora te vou surpreender. Todavia, aí em Sardes, existem algumas pessoas que não sujaram a roupa. Estas vão andar comigo, vestidas de branco, pois merecem isso. O vencedor vestirá a roupa branca, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas o apresentarei diante do meu Pai e de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Escreve ao anjo da igreja que está em Laodiceia: assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço a tua conduta. Não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Mas porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te de minha boca. Tu dizes: sou rico e abastado, e não careço de nada. Em vez de reconhecer que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu, dou-te um conselho. Compra de mim ouro purificado no fogo para ficares rico, e vestes brancas para vestires e não aparecer a tua nudez vergonhosa. E compra também um colírio para curar os teus olhos, para que enxergues. Eu te repreendo e educo os que eu amo. Esforça-te, pois, e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. Ao vencedor farei sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e estou sentado com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas,
nós acompanhamos um texto bastante comprido hoje, nessa terça-feira, nesta sessão da revelação de Deus às igrejas, às 7 igrejas da Ásia. Hoje nós ouvimos a revelação a mais 2 igrejas. Primeiro, a igreja que está em Sardes e depois a igreja que está em Laodiceia. E Deus fala ao anjo da igreja, que é o representante, provavelmente o bispo daquela igreja. Assim fala aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço a tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Acorda, reaviva o que te resta e que estava para te apagar. O que quer dizer esta palavra? Meus queridos, a igreja de Sardes, há um tempo atrás, estava em uma cidade, a cidade de Sardes, que era uma cidade rica, poderosa. Só que esta cidade rica e poderosa perdeu o seu esplendor, por um motivo ou por outro. Então Sardes, a cidade de Sardes, lutava para recuperar a glória que um dia possuiu. Embora fosse uma cidade fortificada, Sardes foi por 2 vezes surpreendida e conquistada em ataques noturnos. Foi atacada. Quando o escritor nos diz: acorda, reaviva o que te resta e que estava para se apagar, ou seja, deixa o desânimo. Pode ser que você esteja com a vida, algumas dimensões da sua vida um pouco decadentes. Pode ser que você esteja passando por algumas dificuldades na sua vida, como passava aquela cidade de Sardes e, por consequência, aquela igreja de Sardes. Mas hoje também Jesus diz a mim e a você: acorda, reaviva-te. Converte-te. Torna-te alegre, confiante, cheio de esperança. E, sobretudo, vigilante para que o Senhor não venha como um ladrão numa hora imprevista, como nos diz o texto do Apocalipse. Talvez nós, muitas vezes, sejamos esta igreja que padece dificuldades, uma devastação, um problema ou outro, e que se entrega ao desânimo. Acorda, nos diz o Apocalipse, nos diz Jesus Cristo. E depois vai falar também de Sardes, que havia algumas pessoas que sujaram a roupa, mas tinha outras que não estavam com as vestes sujas. E a estas pessoas, diz Jesus, elas vão andar comigo, vestidas de branco, pois merecem isso. Meus queridos, muitas situações da nossa vida nos sujam diante de Deus e ninguém consegue andar junto de Deus com a veste da alma enlamada, suja. O texto do Apocalipse nos diz assim: o vencedor vestirá roupa branca, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas o apresentarei diante do meu Pai e de seus anjos. É um desafio nós termos o nosso nome escrito no livro da vida, que é o livro dos salvos. É preciso ter veste branca. Quão difícil é mantermos a nossa veste branca, límpida, porque nós somos falhos. Por isso a necessidade de, mesmo nas nossas dificuldades e desafios e da nossa pequenez, nós buscarmos os sacramentos da igreja. Mesmo buscando o sacramento da penitência e da Eucaristia, às vezes nós caímos sempre nos mesmos erros, nos mesmos pecados. Imagine se nós largarmos mão de tudo, minha gente. Persevera, acorda, reaviva a esperança, a confiança em Deus, continua firme na igreja,
Hoje, a Nova Sardes é a nossa igreja. Sou eu e é você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E depois, o escritor vai falar da igreja de Laodiceia. Escreve ao anjo da igreja que está em Laodiceia, ou seja, ao bispo, ao responsável, ao pastor daquela igreja. Assim fala o Amém. O Amém é Jesus Cristo, aquele que diz sim à vontade do Pai, sempre, sempre. A testemunha fiel e verdadeira, princípio da criação de Deus. E ele nos diz, nós também somos, além de sermos a nova Sardes, nós somos a nova Laodiceia. Assim fala o Amém. Eu conheço a tua conduta, não és frio nem quente. Quem era a igreja de Laodiceia? Laodiceia era uma cidade próspera, uma cidade comercial, que passou até por um terremoto, por volta dos anos 60 depois de Cristo, mas ela se reconstruiu sem a ajuda do governo. Era reconhecido por seus estabelecimentos bancários, sabe, uma cidade luxuosa, a sua academia médica, os seus produtos exportados, né? E tantas outras coisas sofisticadas nessa cidade. E algo geográfico. Em Laodiceia não havia água potável gelada, fria, diferente de Colossos, que era uma cidade vizinha, que tinha água fria, potável. Também não havia em Laodiceia águas termas medicinais, águas medicinais, aquecidas naturalmente. Por isso que ele vai comparar o escritor com a mornidão. Se não tem água potável fria e nem termas de água quente, Laodiceia é morna. E ele compara isso com a atitude e as escolhas da igreja de Laodiceia. Uma igreja morna porque não se decide para onde vai. Tem muito católico, muito cristão que é assim também. Sabe, pessoas que vai numa igreja, pessoa que vai em outra igreja, pessoa que vai em seitas espíritas, depois vai de novo na igreja, pessoas que vai buscar umbandismo, depois vai de novo na igreja, pessoa que vai protestantismo, depois volta para a igreja católica, sabe, pessoa que não sabe o que é da vida, é pessoa morna, nem quente nem fria, pessoa que se utiliza da religiosidade e da devoção católica, mas miscigena com elementos espíritas, protestantes ou outras coisas. Não sabe o que quer, você precisa se decidir, ou você pega firme nas coisas de Deus e da igreja, ou você segue outros caminhos. Não seja morno. Evidentemente que o texto aqui fala do ato de perfeição do membro da igreja. Nós nem tocamos esse assunto ainda, mas nós estamos falando de coisas muito aquéns, que é a prática da religião. Decida-se. Outra coisa, escolher ou priorizar as coisas do mundo, as nossas buscas, os nossos objetivos, em detrimento de Deus e das coisas de Deus. Ou você é de Deus e coloca Deus acima de tudo, ou você se considera como alguém do mundo e prioriza as coisas do mundo. Isso não quer dizer que nós temos de viver de maneira alienada. Então vou deixar tudo e... Não! Mas nós bem sabemos como e o jeito que nós temos de priorizar Deus, mesmo nós correndo atrás dos nossos objetivos, arregaçando as mangas, trabalhando, correndo atrás dos problemas do dia a dia.
Depois o texto que fala a igreja de Laodiceia vai continuar. Se tu dizes, eu sou rico e abastado, e não careço de nada, mas não reconhece que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu, tu és digno de piedade. Às vezes nós valorizamos ou hipervalorizamos coisas que não são essenciais, enquanto outras coisas que são mais essenciais estão fracassadas em nossa vida. Tem muita gente que quer mostrar algo, quer mostrar que a vida está boa, quer mostrar que a caminhada está bem, que está tudo caminhando bem, mas no fundo, dentro da sua alma está uma podridão, o desânimo, uma pobreza, uma miséria e uma infelicidade. Pode ser que sejamos nós. Nós temos de enfrentar o que nós temos em nosso interior. Nós temos de enfrentar o que nós somos. E a partir daí nós modificarmos de maneira substancial o que há em nós. Não ficar maquiando. Isso não faz bem para nós mesmos. E aí Jesus diz assim: esforça-te, pois, e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na casa e tomaremos refeição juntos, eu com ele e ele comigo. Meus queridos, Jesus está a bater na porta do nosso coração. Abramos. A igreja de Laodiceia foi dada essa proposta: eu estou batendo, abra, e eu vou entrar. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e faremos refeição juntos, você e eu e você. Esse é o retrato da pessoa que pode estar padecendo as piores das dificuldades, as piores das enfermidades. Pode estar padecendo ou passando pelo pior de todos os momentos da sua vida, mas ela abre para que Deus entre, ela faz comunhão com Deus e aquilo é um instrumento de força para essa pessoa. É isso que nós somos convidados a fazermos. Que Deus nos ajude a compreender esse mistério. Ao vencedor eu farei sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci, estou sentado com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus nos dê o dom da sabedoria, do discernimento para compreendermos essa palavra e colocá-las em nossa vida. Sardes, Laodiceia, eu e você, meus queridos, ouçamos o que o Espírito nos diz. Força e coragem. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.